Bom dia, galerinha do Face, do YouTube. Se você gosta do meu trabalho, se inscreve, curte, compartilha, sugere, critica, vale quase tudo. Pessoal, olha só, eu gostaria de fazer esse vídeo de hoje, essa videoaula de hoje, para esclarecer um conceito que começou a ganhar uma certa notoriedade. Eu comecei a escutar esse termo de uns 3, 4, 5 anos para cá. Ele já existia, mas é atribuído ao saudoso, ao emérito professor Olavo de Carvalho ter cunhado pela primeira vez esse termo, que é o metacapitalismo. Então vamos esclarecer aí o que seria um metacapitalismo, até para a gente entender aí algumas dúvidas que pairam, que podem povoar aí o nosso imaginário quando nós nos defrontamos com questões sociais, políticas, estratégicas e tal, ideológicas e tal. Aquela velha questão, afinal de contas, por que o grande capital, veja bem, capitalismo, metacapitalismo, grande capital, por que o grande capital e o lumpenproletariado no jargão marxista, é aquele proletariado degradado, aquele proletariado sofrível, que não consegue muitas vezes nem ser explorado dentro do sistema capitalista. Então você tem, por que o grande capital e o lumpenproletariado acabaram aí votando no mesmo candidato do mesmo partido, que é o PT? O que isso tem a ver com metacapitalismo, capitalismo, comunismo, lumpenproletariado, grande capital? Vamos tentar esclarecer tudo isso a partir do conceito de metacapitalismo. Então vamos lá. O metacapitalismo é um conceito, como eu já falei, criado pelo professor Olavo de Carvalho, onde ele designa esse termo como um fenômeno dentro do próprio capitalismo, que é assim: tradicionalmente o capitalismo precisa de mercado, de empreendedorismo, de livre troca, de circulação de ideias, mercadorias, comércio. Esse é o capitalismo tradicional, né, que é oriundo ali do grande estudo que o Karl Marx fez da sociedade capitalista, da transição dos modos de produção, como que o capitalismo ele parte da exploração do trabalho, da mais-valia, do lucro, até ele atingir a sua mundialização, a sua internacionalização, o seu imperialismo, que acabou aí se consolidando, né? Algumas premissas do Marx ele acertou em cheio, outras ele errou em cheio. O que acontece então? O capitalismo, sim, ele precisa de liberalismo, liberdade econômica. O metacapitalismo, ele surge de dentro do capitalismo, quando um pequeno número de bancos, de instituições, de empresas, do setor capitalista mais rico ganha tanto dinheiro, enriquece tanto, lucra tanto, que o mesmo mecanismo de mercado que os ajudou a produzir toda essa riqueza, todo esse processo que ajudou-os a enriquecer, já não interessa mais para eles ter livre mercado. Por quê? Porque eles já enriqueceram tanto, já criaram oligopólios e monopólios, onde o livre mercado pode já não ser tão bom para eles. É melhor os oligopólios e os monopólios. Então o metacapitalismo ele está ligado a uma ideia de usurpação do Estado, regulações estatais, frear o liberalismo para que esses mesmos metacapitalistas, banqueiros, grandes indústrias, possam engessar o Estado, controlar o Estado e continuar controlando a economia. Então, os metacapitalistas, diferentes dos capitalistas que queriam uma descentralização, uma liberdade econômica, portanto, um Estado menos interventor, passam a querer mais intervenção estatal, mais engessamento, mais burocracia, mais regulações. Para quê? Para que eles possam, através desse Estado, regular toda a economia a favor deles, dos metacapitalistas. Para eles já não é mais interessante
você tem um mercado livre, uma troca livre, um Estado não interventor. Por quê? Isso aí jogaria a sociedade, jogaria os processos produtivos dentro de uma competição, onde mesmo eles tendo muita vantagem, eles podem ter algum revés. Já quando você regula via Estado toda a produção, engessa toda a produção, eles teriam uma garantia via esse Estado interventor que as regulações fossem feitas a favor deles. Esse é o fenômeno do metacapitalismo. Ele já não é mais um capitalismo liberal no sentido estrito do termo. Ele já vem aí contaminado com essas questões aí da intervenção estatal, as regulações a favor deles. Nós sabemos, o capitalismo tem fases. Ele teve uma fase comercial, que é o mercantilismo, pré-capitalista ainda, você não tinha produção industrial em massa, você não tinha relação capitalista proletário, burguês proletário. Depois você teve a primeira fase do capitalismo industrial, né? Aí a máquina a vapor e tal. Depois veio a outra fase imperialista, onde se expandiu, né? Colonialismo era um tipo de capitalismo, sim, mas comercial. A ideia era produzir nas colônias e vender na Europa sobre o regime de mão de obra escrava. A segunda é propriamente a exploração do trabalho do burguês contra o proletariado. A terceira fase, o imperialismo, que aí gera todas aquelas questões lá das potências europeias capitalistas explorarem a África, a Ásia e a própria América Latina. E agora uma quarta fase do capitalismo, que já é o capitalismo monopolista financeiro, onde você tem alguns monopólios e oligopólios, algumas poucas empresas em todos os setores de produção de bens alimentícios, vestuário, remédio, até bens eletrônicos, carros, bens mais sofisticados, onde você tem toda essa produção concentrada na mão de algumas empresas, que vai gerar aqueles fenômenos dos cartéis, das trusts, das holdings. Você tem tudo isso. A grande questão do metacapitalismo é que eles prescindem do liberalismo, eles abraçam o Estado. Ué, mas o capitalismo liberal não quer ausência de Estado, não quer liberdade de empreender, liberdade de comprar e vender, eles não querem um Estado aí regulando o processo produtivo econômico? Sim, uma fase do capitalismo foi assim. Quando você entra nos monopólios e oligopólios, eles já não pensam mais assim. Eles querem um Estado interventor forte que regule a favor dessas poucas empresas aí que dominam aí uma parte aí da produção. É o fenômeno, isso é metacapitalismo. É além do capitalismo já. O capitalismo já avançou uma fase. Então você tinha lá o mercantilismo, depois o capitalismo industrial, lá da máquina a vapor, lá das revoluções inglesas, da Revolução Industrial. Depois você tem a terceira fase, o imperialismo, a busca por matérias-primas, por mão de obra fornecedora, por mercado consumidor. Depois ele entra na fase monopolista, ou os monopólios e oligopólios, até virar na fase informacional, técnico-científica, que é essa que nós estamos. E aí ele já começa a mudar algumas características. Ele já acha mais interessante ter um Estado interventor a favor dessas grandes empresas. E isso são oligopólios e monopólios. Isso é totalmente contra o livre mercado. O livre mercado é liberdade de empreender. Não teria que ter monopólios e oligopólios. É a livre concorrência. É o livre empreendedorismo. E aí nós começamos a entender PT versus Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro é mais simpático ao livre mercado, aos não oligopólios e monopólios, à livre concorrência, enquanto o PT mais estatizante faria o jogo dessas grandes empresas monopolistas e oligopolistas, e por isso o capital bancário o apoiaria. Até onde isso é verdade, a gente precisa pesquisar, a gente precisa parar, pensar e pesquisar todos esses fenômenos para ver até onde isso se
se concretiza, até onde isso é fato real, da onde é especulação. Por isso que nós estamos no campo científico, nós estamos elucubrando, nós estamos elaborando hipóteses, teorias, e nada é sentencioso, na ciência nada é definitivo, um caráter da ciência é a contínua especulação, é a contínua proposituras de hipóteses e verificação dessas hipóteses, até nós comprovarmos isso. Então, o liberalismo, ele ainda estaria numa fase anterior ao processo que a gente vê hoje, que é o processo dos oligopólios e monopólios metacapitalistas que se usam do poder do Estado, se usam a poder do Estado, o poder estatal, para garantir os seus privilégios e a sua manutenção. Enquanto o livre mercado prescinde de um Estado para livre concorrência, para o livre empreendedorismo, para as livres trocas, para as livres relações. Então a economia aí seria uma reguladora da sociedade. No caso do metacapitalismo, o Estado regula essa economia, que está na mão dos oligopólios e monopólios. Isso explicaria em partes por que o grande capital, não o médio capital, não o pequeno burguês, aí o pequeno proprietário, o pequeno produtor, ele apoiaria o Bolsonaro e o grande capital apoia o Lula. Com a ajuda do lumpenproletariado que sobrevive dessa ajuda estatal. Então você entende por que o grande capital e o lumpenproletariado apoiam o mesmo projeto de poder político. Tá ok, pessoal? Ficou a dica, vamos pesquisar se isso aí que eu citei para vocês é fato ou é elucubração, ou é exercício imaginativo, ou são hipóteses, teorias que podem se comprovar ou não. Assim caminha a ciência.